Olá malta, bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma ideia que tenho visto já há vários anos, mas que ultimamente voltou à minha mente, que é o consumo das experiências. E muitas vezes, quando tentamos ter uma vida mais presente, estar menos nos ecrãs, viver melhor, mais devagar, centramos-nos muito em as experiências em vez de as coisas e os objetos, que é muito normal ir de, se não me estou a centrar em comprar coisas, em buscar coisas, em colecionar coisas, estou a virar toda essa energia para experiências, mas sinto que temos chegado já há vários anos a um ponto em que as experiências tornaram-se consumo. Então já não é tanto ter experiência para viver no momento, desfrutar, criar memórias, mas é uma experiência como consumo. Ir ao lugar, provar o último snack, o último doce de matcha, o que seja viral na internet. A experiência torna-se uma coisa para consumir essa comida, esse snack, essa bebida, esse objeto que está em um trem nas redes e que tiramos a foto, fazemos um vídeo e provamos que estivemos ali. Este ato de provar que estivemos ali e falar que estivemos ali é o que constitui a experiência e não tanto a experiência em si. E acho que um dos problemas fundamentais é que, como tudo é tão viral e tão partilhado nas redes sociais, já não há tantas experiências orgânicas enquanto que tu estás a viver a tua vida ou, por exemplo, fazer uma viagem e descobres um lugar, vas a experimentá-lo, mas é já vi isto nas redes, é viral, é trend, é vou ir ali para consumir experiência, que é normal, todos queremos saber que é o último a experimentar coisas novas, e isto não é mau, mas acho que o problema é que estamos a ter uma tendência a acumular experiências como se foram objetos, quando as experiências, idealmente as boas, obviamente, deveriam ser uma coisa para criar memórias preciosas, mais que para dizer sim, tenho uma checklist de lugares e coisas que experimentar, porque são virais, são tendência, e isso é o que vou fazer, e quando estão fora da lista, já vou para a seguinte. É muito difícil não cair nesta armadilha, especialmente quando estamos a tentar virar a nossa atenção fora dos objetos, de comprar, de colecionar e de consumir coisas físicas, mas também, ao mesmo tempo, é muito fácil cair no consumo de coisas não físicas. E acho que é importante também distinguir um consumo presente e moderado das experiências, de utilizar as experiências como substituto para chegar a algum lugar da nossa vida, alguma coisa que sentimos que nos falta, que às vezes é bom, porque às vezes, malta, a vida não vai bem e queremos não pensar nas coisas mais e centrar-nos nas coisas que são interessantes, são divertidas e são o último momento, e muitas vezes é mais fácil e mais agradável pensar em tudo isto que nas coisas que não vão bem na vida, mas ao mesmo tempo temos que ter cuidado de não acabar a viver perpetuamente, eternamente, nesta busca de coisas para chegar-nos, que nunca nos vão chegar, porque não estamos a fazê-las por um interesse genuíno, mas porque é a coisa que temos que fazer. Por exemplo, na minha última viagem ao Japão, eu ia com meu namorado e era a sua primeira vez no Japão, assim que fizemos o tour básico. Estivemos em Tóquio, Osaka, Nara, Kyoto, Nikko, Kamakura, os lugares mais populares, por assim dizê-lo, e não só estão a sofrer de turismo massivo, lugares que são hotspots, que são os mais tendência, os mais partilhados, os mais famosos, mas ao mesmo tempo, quando tudo está tão massificado e todo mundo vai ao mesmo lugar a comprar o mesmo doce de matcha que ficou viral no último ano nas redes, até que ponto, não vou falar de experiência genuína, porque isso é um tema distinto e acho muito complexo e complicado. É o mesmo complexo e complicado? Acho que são distintos, não? Uma coisa pode ser complexa, mas não complicada, e pode ser complicada, mas não complexa. Em qualquer caso, quero dizer, não quero falar de uma experiência genuína, tipo uma experiência pura da cultura em si, porque acho isso também muito problemático, mas sim que até que ponto cruzar o mundo ou ir ao lugar especificamente para ver uma coisa que viste online e que se calhar nem sequer gostas, porque, tipo, o chocolate de Dubai, malta, eu nem gosto tanto dele, mas eu experimentei como 4 ou 5, porque todo mundo estava a comprar chocolate de Dubai e como que queríamos ver se encontrávamos um que fora
o mais parecido ao que víamos online, que é o que realmente vendem no Dubai, mas ninguém que experimentou o chocolate de Dubai connosco, eu incluída, não gostávamos tanto dele, ou seja, estava bem, mas não era como uma coisa super que eu compraria se eu tivera os 10, 12, 14 euros que custa um chocolate de Dubai desses grandes, provavelmente eu elegiria gastar em outra coisa e não diria assim, outro chocolate de Dubai, eu adoro. Não. Então, até que ponto estamos a ser influenciados a tornar as nossas experiências em consumo e até que ponto nós temos um interesse genuíno nessas experiências. E se uma pessoa gosta de ir aos 4 lugares icónicos e experimentar com as comidas novas, não há nada mal, mas acho que é importante fazer a reflexão individual de este produto, um Labubu, um chocolate de Dubai, ir a última cafeteria mais fixe que abriu na cidade, até que ponto é uma coisa que tu realmente queres fazer e não uma coisa que tu estás a fazer porque achas que tens que ter experiências, porque se não faz todas estas coisas que toda a gente faz nas redes sociais, tu não estás a viver a vida, e se não estás a viver a vida, estás a desperdiciar a vida, e não pode ser que não sejas o que vai a todos os lugares. E acho isto é um equilíbrio delicado e que é muito pessoal e muito subjetivo, mas acho que também vale a pena fazer uma pausa e refletir sobre estamos a cheiar o nosso tempo livre com coisas que genuinamente são interessantes para nós e de verdade queremos experimentar, ou estamos simplesmente a tentar cheiar o tempo com coisas que custam dinheiro, custam tempo, energia e se calhar nem sequer tínhamos esse tipo de interesse. E, obviamente, às vezes experimentamos coisas nas que não tínhamos interesse e gostamos muito delas, e encontramos um hobby novo ou descobrimos coisas novas sobre nós, assim que não é tudo mal, mas é simplesmente fazer uma reflexão de que, se calhar, a mentalidade a partir da qual estamos a fazer todas estas coisas podia ser um bocadinho mais equilibrada às vezes. E acho que a nível sistémico também, pois, há uma pressão por tornar as experiências em uma coisa de consumo, especialmente quando parece há uma certa tendência agora mesmo a ter um consumo mais intencional e mais devagar por parte de muita gente. Então agora, em vez de gastar dinheiro em objetos, gastá-lo em experiências é uma boa alternativa, por assim dizê-lo, para o que é o capitalismo. Mas adoraria saber que acham vocês nos comentários. Sentem que estão a fazer coisas para acumular experiências mais que para desfrutar a vida? O que acham de todo este tema? Isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero fora útil. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!